Queridos, abra sua Bíblia, por favor. No livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, verso 41. Diz assim a palavra: Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa. E terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem o saberem seus pais. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia e o procuraram entre os parentes e conhecidos, e não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando ouviram, ficaram maravilhados. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuramos. Respondeu-lhe ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Só até aí. Feche seus olhos por um minuto. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão precioso de nós podermos ouvir a sua palavra, aprendermos um pouco mais da sua palavra, do seu reino. Pai, eu te dou graças, Senhor, por cada vida, cada família que aqui está. Eu te peço, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor possa me usar aqui como um instrumento em tuas mãos. Que eu não seja, ó Deus, um limitador, ó Pai, da tua palavra, do que o Senhor tem para fazer esta noite, e creio que o Senhor já está fazendo. Pai, mas que o Senhor fale de uma maneira poderosa com a tua igreja, que eu possa transmitir à tua igreja o que recebi do Senhor. Que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, nem, ó Deus, nenhuma heregia, mas que saia, ó Deus, da minha boca palavras que possam realmente ser da tua verdade. Que o Senhor possa realmente trazer a tua vontade, o teu querer para as nossas vidas. Que o Senhor ministre em nossos corações a tua vontade, Senhor, não a minha vontade, que eu possa ser porta-voz do teu reino, em nome de Jesus. Amém? Cadê o Rogério? Essa tarde eu estava lendo, passando a limpa a palavra, e acabei mudando algumas coisas que eu queria ministrar para você esta noite, até porque hoje é uma noite de ceia, um momento especial para todos nós, né, para o corpo de Cristo. Mas eu comecei a ler esses versículos de Lucas, e eu comecei a pesquisar que a Bíblia, eu até fiz algumas anotações, mas queridos, infelizmente eu acho que eu não vou conseguir ler para vocês. Mas apenas curiosidade. Eu acabei achando um material muito interessante, e diz assim nesse material, que no Novo Testamento contém 27 livros, 7.956 versículos, 7.956 versículos, 138.020
palavras. É claro que isso não é um número exato, porque difere muito de uma versão para outra. Mas 138.020 palavras. Mas somente o livro de Lucas, somente essa passagem do capítulo 2 de Lucas, do verso 42 ao verso 49, ele retrata a vida de Jesus, a juventude de Jesus. Em nenhum outro versículo, em nenhum outro livro, retrata ou fala ou menciona a vida, a juventude de Jesus. O que Jesus fez nesse período da sua juventude. Aqui nós vemos que a família de Jesus, como costume dos judeus, eles iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E eles saíram, José saiu com a sua família e saiu de Nazaré para Jerusalém para celebrar uma Páscoa. Isso era muito importante para eles, e é até hoje muito importante para o judeu. E acabando o evento, eles foram embora. E depois de caminhar um dia, descobriram que o menino não estava com eles. Imagine só, um menino de 12 anos. Sumiu. Bom, deve estar com alguém, deve estar com fulano lá, com o vizinho ou com parente. Era uma multidão, gente. Era uma peregrinação de muitas pessoas que estavam voltando para suas casas, seus lares. E descobriram que ele não estava. E voltaram até Jerusalém. José e sua esposa Maria voltaram até Jerusalém e encontraram Jesus, 12 anos. Guarde isso, 12 anos. Jesus estava sentado no templo, conversando com os doutores da lei, homens que conheciam a palavra, que conheciam a lei mosaica, que era fundamental para todo homem, mas aqueles homens eram doutores. E um menino de 12 anos sentado junto com aqueles homens, discutindo e questionando a eles a respeito da lei. Esse é o único, ou é a única, é o único momento que você encontra na Bíblia que fala sobre a juventude de Jesus. O que Jesus fez, pastor, depois disso? Jesus brincou de bola? Jesus soltou pipa? Eu não sei, a Bíblia não relata isso, não tem relatos disso. Com certeza ele fez o que a lei mandava, como costume de judeus, ele participou de alguns eventos, é óbvio, mas no seu dia a dia, o contexto da sua vida, o que ele fez, não tem relato nenhum, não tem relato. E eu fiquei preso nesse versículo, mas por que Jesus, por que não relata? O que a Bíblia fala, ou poderia falar da história de um jovem, que não foi um jovem comum. Entendamos que Jesus nasceu como uma criança normal, como meu filho nasceu, e eu creio que todos nós nascemos aqui, em um lar normal. Jesus cresceu como um jovem normal. Tudo bem até aí. Mas quando eu fui, eu quero que você vá comigo também, no capítulo 3, no verso 23. E eu gosto dessa tradução que eu tenho aqui. Olha o que ele diz. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Jesus, ao começar seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Sendo como se lhe cuidava filho de quem? De quem, igreja? José.
E isso me chamou a atenção. Quando eu li isso daqui, eu falei, puxa vida, Jesus foi uma criança, se nós podemos dizer, normal. Apesar dele estar em um momento sentado com pessoas que não eram de costume, não era normal uma criança normal estar onde ele estava, sentado junto com conhecedores da palavra de Deus. Mas aqui nós vemos que Jesus, e eu quero chamar a sua atenção por 2 pontos, eu quero discutir isso com você hoje à noite, a respeito de 2 pontos, que é fundamental para a nossa vida, e nós não podemos fazer vista grossa para isso. Som, estão me ouvindo bem? Alô, som? Nós não podemos fazer vista grossa para isso, porque esses 2 pontos são fundamentais para a nossa vida. Quem aqui quer ser abençoado? Todos nós queremos ser abençoados, não é verdade? Todos nós queremos desfrutar de uma vida em abundância. E a palavra diz que Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Eu quero ter uma vida em abundância, amém? E eu creio, tenho certeza que você também quer. E quer que seus filhos tenham uma vida em abundância também. Não é isso? Esse é o nosso desejo. Só que nós não podemos esquecer de alguns detalhes na vida, algumas regras. E Jesus me chama a atenção nesse ponto aqui, queridos, porque Jesus, ele tinha que vir como homem, tinha que ser um homem, e tinha que ser justo, tinha que ser reto esse homem, ele tinha que ser um homem puro, que não fosse encontrado nele nenhum pecado, para concluir uma obra de restauração, de redenção para toda a humanidade. Não é isso que a palavra diz? Eu estou falando a vocês a grosso modo. Não vou nem perder tempo, porque o meu tempo aqui é curto hoje. Mas a Bíblia fala que Jesus veio com um propósito. Isso nós sabemos. Ele veio com um propósito, ele nasceu dentro de uma casa, ele veio de um útero de uma mulher, foi concebido por uma mulher, nasceu como uma criança normal, cresceu, viveu como uma criança normal. Como eu disse, a Bíblia só retrata esse episódio em que ele estava sentado junto com uns doutores da lei. Só. Não existe mais nenhum outro registro. Mas aí nós vamos lá para o capítulo 3 de Lucas e vemos Jesus já aos 30 anos de idade, indo até João Batista, porque esse episódio aqui, ele está ligado à passagem de João Batista, que ele foi batizado, e então ele começa o seu ministério. E me chamou a atenção, e me chama muita atenção, o fato de Jesus ter esperado todo esse tempo, o tempo exato em que Deus o levantou e falou assim: meu filho, agora é com você, vai e faça. E todo esse tempo, Jesus foi submisso. A Bíblia diz que ele se submeteu aos seus pais. Ele fez o que eu e você fizemos, ou deveríamos fazer, né? Nos submetermos aos nossos pais. Imagina um homem com 30 anos dentro da casa dos seus pais, submisso aos seus pais, esperando. Jesus sabia, no seu interior, ele sabia o que estava preparado para ele. Ele sabia o que ele deveria fazer. Jesus não acordou um dia e olhou, olhou para sua mãe, para o seu pai e disse: quem é você? Eu sou Jesus. Deus tem um propósito para a minha vida, e é agora que eu tenho que ir. Não, desde criança Jesus sabia quem ele era e o que ele devia fazer. Ele só esperou o momento. Repita comigo: o momento. É importante nós entendermos que o momento vem de Deus. Queridos, grandes erros da nossa vida nós cometemos, não foi por tomar decisão errada. Quem aqui já tomou uma decisão na vida
Não era a decisão errada, mas o tempo errado. Eu já tomei decisões que me comprometeram por conta do tempo. Não era o momento, mas eu quis, eu desejei aquilo. Falei, tem que ser agora, tem que ser agora. Lá em casa nós temos um problema com o João. O João, ele não sabe o que é a palavra espera, ou me dá um tempinho. Ele não sabe o que é isso, não é verdade? Quando ele quer uma coisa, eu quero mamar, acabou. E muitas vezes ele irrita a gente, consegue nos deixar assim, irritados por conta disso. E infelizmente, muitos adultos agem dessa forma, não sabem esperar. O momento é fundamental para a nossa vida. O esperar em Deus é fundamental para as nossas vidas. Todo esse tempo, Jesus como homem, ele se fez filho de José e de Maria. Ele esteve ligado a uma família durante 30 anos. Foi fundamental para Jesus. E depois que Deus o levantou e falou assim, agora é a hora, vá. Jesus foi, passou pelas águas, como a lei mandava, e ele passa pelas águas, é batizado por João Batista e começa o seu ministério, que durou 3 anos. Tempo, queridos, é uma das coisas que nós precisamos aprender. Quantas coisas nós podemos evitar, quantas situações desagradáveis nós podemos evitar por conta do tempo. Eu já dei vários testemunhos aqui da minha vida para vocês, por conta de pressa, de querer, de emburrar, de bater o pé e falar, eu quero agora. E hoje à tarde eu estava orando e me lembrei de uma irmã que nós tivemos em Brodowski. Ela assim, era uma irmã já, ela tinha um certo acúmulo de janeiros sobre os seus lombos, se é que você me entende, avançada em idade. E um dia, eu não vou falar o nome dela, agora nós temos que tomar cuidado, porque está indo para o YouTube, né? Nossas palavras, por favor, acesse lá. Mas essa irmã caiu numa situação, ela já de uma certa idade, solteira, bem solteira, muito solteira, muito. E umas irmãs abençoadas falaram assim, irmã, olha, você tem que casar. Cuidado, viu gente, cuidado com esses conselhos. Você tem que casar. Um mau conselho junto com a necessidade, com o desespero, não presta, isso não dá boa coisa. Você tem que casar. E ela falou assim, não é o tempo ainda. Eu olhava para ela, gente, quanto será que ela está pensando que é o tempo dela? Mas ela falou, não é o meu tempo ainda, eu vou desfrutar mais ainda da vida e tal. Era uma pessoa assim, ela nasceu em cidade grande, acho que São Paulo, e veio morar aqui no interior, em Brodowski. Você imagina sair de São Paulo e morar num lugar igual a Brodowski, com 23 mil habitantes, 22 mil habitantes. E não é a hora, não é o momento. Não, você tem que casar. Você tem que casar. E arrumaram um namorado para ela. E ela esqueceu do tempo. Na hora que ela viu o rapaz, eu acho que agora é agora mesmo. E encarou o abençoado. Queridos, quem dá o momento, o tempo para nós é Deus. Nós temos que entender isso. É importante nós termos uma vida de oração, nós fazermos o que é certo. Outro dia um rapaz falou assim para mim, pastor, eu estou numa situação, o que eu faço? Não vou expor aqui para vocês, na hora que eu esqueço. Mas o que eu faço? Estou esperando Deus, parece que está perto, eu estou próximo. O que eu faço? Foi, o que você tem feito? Respondi ele com uma pergunta, o que você tem feito? Eu tenho feito tudo certo, pastor.
Eu tenho andado certo, tenho procurado ser justo, eu tenho seguido as orientações que o Senhor tem me dado, eu tenho feito tudo que o Senhor tem falado, pastor, mas está faltando. Então permaneça assim, porque talvez não aconteceu ainda, porque não é o tempo. Quando é o tempo? Nós não sabemos, não é verdade? Nós não sabemos, nós não somos senhores do tempo. O tempo, nós não podemos reter ele na mão, nós somos reféns do tempo. E o tempo, quem é o Senhor do tempo? É Deus, é Ele que sabe. É Ele que sabe exatamente o tempo que você vai ser encontrado. Você pode trabalhar demais, você pode ser um excelente profissional dentro da sua empresa, você pode estar acima da média dos funcionários da sua empresa, você pode ser um excelente empresário, a sua empresa pode estar acima da média das outras empresas, e de repente não acontece como você espera que acontecesse, mas isso só vai acontecer no tempo de Deus. Amém? Você consegue entender isso? Isso é um princípio, não tem como nós fugirmos disso. E nós temos um problema sério. Nós queremos avançar o tempo. Nós queremos, se possível, adiantar o tempo em algumas áreas da nossa vida. Não é verdade? É o casamento, tem que casar agora. Não, espera. O tempo vai determinar tudo. Ah, mas olha, pastor, faz tanto tempo que eu trabalho. Espere. Mas o que eu faço? Continue esperando. Continue sendo reto, justo, que um momento Deus vai te encontrar. Eu não me lembro qual foi o pastor. Ouviu uma ministração, falou muito comigo. Você pode fazer o que você quiser fazer para aparecer. Você só vai aparecer quando Deus realmente quiser isso. Mas quando Deus encontra o homem, Ele olha para ele e fala assim: agora é teu momento, meu filho. Agora eu vou tirar você daqui e vou te levantar, eu vou te honrar, eu vou fazer você uma pessoa reconhecida, e você, aonde passar, você vai ser reconhecido, você vai honrar o meu nome, e você será uma pessoa respeitada. Quando Deus faz isso, você não precisa fazer nada, queridos. Basta nós olharmos para a palavra de Deus, e nós vemos que Deus pegou homens que estavam arando a terra, Deus pegou homens que estavam trabalhando, Deus pegou homens que estavam malhando trigo, em um lugar que não era para malhar trigo, era para prensar uvas. E Deus tirou aqueles homens, essas pessoas, mulheres, e Deus tirou eles da onde eles estavam. Era o tempo deles. Sofreram anos e anos sofrendo humilhação. E Deus, naquele momento, Deus tirou essas pessoas e restaurou a sorte deles. É o que você e eu precisamos, queridos. Tempo. É fácil lidar com o tempo em algumas áreas da nossa vida? Não é. Porque nós queremos resolver as coisas o mais rápido possível. Não faça isso. Ora, eu tenho aprendido a lutar comigo mesmo. Tem um monstrinho aqui dentro chamado Mardoni, que na hora que ele deseja uma coisa, ele começa a espernear, ele começa a pular aqui dentro igual pipoca, e eu tenho que colocar ele no lugar dele. Como? Orando, falando: Deus, me ajuda a matar eu, me ajuda, porque senão eu vou passar a carroça na frente dos burros. E nós temos uma facilidade muito grande para fazer isso. Quem já tomou uma decisão precipitadamente? Creio que todos aqui fizeram isso. Todos aqui. Quantas vezes que meu pai falou: meu filho, não faça, não é a hora, espera um pouco. Meu pai não sabe de nada. E não entende. O que me chama a atenção, Jesus, ele foi tão submisso a Deus, que mesmo sabendo quem ele era, a responsabilidade que estava sobre os seus ombros, ele foi submisso aos seus pais.
submisso aos seus pais, às autoridades que foram impostas sobre sua vida. Ele esperou o momento certo, até Deus falar: vá. Isso é um fundamento para nossas vidas. Isso não pode ser esquecido. Nós temos que colocar isso como uma coluna, ou como um alicerce para as nossas vidas. Amém? Segundo ponto. Abra comigo. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Volta lá no capítulo 2. Lá no finzinho de Lucas. Lucas capítulo 2. Essa parte é muito interessante. E eu quero chamar a sua atenção exatamente a esse ponto. Lucas capítulo 2, verso 52. Olha o que a palavra diz. E crescia Jesus em sabedoria, repita comigo, em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Olha que coisa linda isso daqui. Jesus crescia, ou seja, aquele menino estava crescendo em sabedoria, estatura e graça. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção também, queridos. Eu creio que a maioria dos que estão aqui já cresceram em estatura física. Que a Bíblia está falando que Jesus ele crescia. Ele estava se formando um homem fisicamente, em sabedoria e graça. Agora eu quero te dizer o seguinte: Jesus, quando nós lemos essa passagem que Jesus está sentado junto com os doutores da lei, nós imaginamos em uma pessoa que está focada naquilo que Deus deu a ela. Ela está determinada a fazer aquilo que foi entregue a ela. Uma pessoa que sabe da sua responsabilidade, sabe da responsabilidade que foi dado a ele, sabe do seu dever e está totalmente compromissado com aquilo, com o seu chamado, com aquilo que foi dado ou entregue a ele, a responsabilidade que estava sobre os ombros dele. E deixa eu te perguntar uma coisa: quem aqui dentro tem responsabilidades? Uau! Ninguém tem responsabilidade aqui, gente, só eu. Gente, quem aqui tem responsabilidades? Todo mundo tem responsabilidades. Oxe, todo mundo. A senhora dona de casa tem a responsabilidade de arrumar a sua casa, os deveres da casa. Responsabilidade, que é responsabilidade maior que essa? Uma responsabilidade em tanto. Você que trabalha fora tem a responsabilidade, os compromissos de casa são responsabilidades. E a senhora que deixa o arroz queimar, né? Chega o bonitão em casa, o que ele vai falar? Parabéns, que arroz pretinho, bonitinho, gostosinho. Vai falar isso para você? Vai nada, vai excomungar você. Vai ou não vai? Vai. Queima a calça dele, que ele comprou ano passado. Aquela calça que já se converteu, que só vem no culto com ela. Queima ela para você ver. Ele vai te abençoar? Não, ele vai te excomungar, não vai? Vai. A calça novinha, essa calça minha avó me deu, eu tinha 13 anos, não serve de mim, ó. Né? Responsabilidade. Nós vemos que Jesus ele tinha responsabilidade. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria. Ele buscou entender a palavra. Ele
tinha o desejo de estar e discutir com pessoas inteligentes. Ele era inteligente, ele era sábio, e ele buscou isso. Sabe o que eu vejo? Sabe o que eu vejo? Eu vejo que hoje a igreja, nós estávamos comentando isso ontem à noite, nós estávamos aqui em cima acabando o serviço, nós estávamos comentando isso ontem à noite. Hoje nós vemos pessoas, a igreja, eu vou tirar pessoas, a igreja ela não quer saber o que é reino de Deus. Como que eu vou conhecer o reino de Deus? Como que eu vou conhecer um país, um lugar, uma região, a história da minha cidade? Tem gente que não sabe a história da cidade que ele mora, que ele vive, que nasceu, não sabe. Como que eu vou conhecer o Deus que eu sirvo? Como? Estudando, conhecendo a sua lei. Jesus sabia disso, a importância disso, e ele foi atrás, ele buscou, ele se empenhou nisso. Tamanha verdade é que nós, quando lemos Mateus 4, o que relata Mateus 4, me fala aí, quem se lembra? Hã? Pode falar, gente. Pastor, está aí. Contaram para você, de César? Contaram para você? Está aí na Bíblia. Leu. Você está entendendo? Hoje a igreja não quer pagar preço por isso. A igreja não quer saber que jeito que ela vai subir. Eu quero subir. Eu não estou nem aí de que jeito que eu vou subir. Eu quero subir. A igreja ela está despreocupada, não tem compromisso com a verdade que liberta, que cura, que restaura. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas que são apenas crentes. Quer ver? Há 25 anos atrás, quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus para Cristo, chamava-se do quê? Uma atitude dessa: conversão. Conversão. Nós nos convertíamos, saía desse caminho e vinha para esse. Era uma conversão, mudança de caminho. Hoje, como meu pai dizia e meu sogro fala até hoje, hoje o camarada está passando para a lei de crente. É uma verdade. Passa para a lei de crente, sem saber o que é. Mas peraí, eu tenho que deixar de fazer isso? É verdade? Eu não posso mais fazer isso? Não, isso é pecado. Você faz se você quiser, ninguém impede nada, nada. Se alguém um dia falar para você, ó, você é proibido de fazer isso, isso e isso, foge, que é acusador. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito, não somos nós. Mas hoje nós estamos vivendo uma igreja assim, que as pessoas estão passando para a lei de crente. Que diacho que é isso? Está indo na igreja. Está indo na igreja, só isso. Não existe uma mudança genuína. Eu comecei a pregar dentro do carro semana passada, aí me cortaram. Mas eu estava falando, nós estávamos vindo de São Paulo, eu estava falando assim, olha, quem aqui já recebeu um presente de defunto? Recebeu, Samuel, algum presente de defunto? Nem eu. Alguém aqui recebeu presente de defunto? Nunca? Defunto dá presente? Não dá. Porque está morto, não é verdade? Morreu, acabou. Agora me fala uma coisa. Nós temos um costume de falar assim, olha, eu entreguei minha vida a Cristo. Eu entreguei minha vida a Cristo. Que vida que você entregou? Que vida que você entregou? Porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos por conta dos nossos pecados e delitos. Estávamos mortos. Então eu não entreguei minha vida a Cristo, mas eu aceitei a vida de Cristo em mim. No dia que eu ouvi isso, cara, isso é uma grande verdade. Cristo vive em mim.
Cristo vive em mim, porque Ele me ressuscitou, Ele me tirou da morte e me passou para a vida. E as pessoas não estão entendendo mais isso. As pessoas estão entrando nas igrejas e entrando e saindo sem saber o que ela está fazendo lá dentro. A conversão em Cristo, a entrega, a renúncia ao pecado, a grande conversão é você abrir seu coração, a sua vida para Cristo. E as pessoas não entendem isso. E é um mistério, porque quando você aceita Cristo na sua vida, você deixa de pecar, você deixa de gostar das coisas que você gostava, você não tem mais o mesmo prazer pelo mundo, porque Cristo está em você. Cristo administra a sua vida. Isso é conversão genuína. Isso é restauração de vida. O homem não pode explicar. Isso é uma sabedoria que é divina, é de Deus. É de Deus. Nós deixamos de buscar o conhecimento divino, o conhecimento eterno, que nós vamos gozar um dia disso. Meu Deus do céu, aonde está o desejo de conhecer o reino de Deus? Aonde está o desejo de saber, de conhecer a minha casa, a minha futura casa? Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. A nossa casa é lá em cima, junto com o Pai nas regiões celestiais. Não fazemos parte deste mundo. Eu não sou daqui, nem você. Mas as pessoas estão se esquecendo disso. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Eu não sou tão tolo, desculpe a arrogância, tão idiota a ponto de alguém chegar para mim e falar: toma uma chave aqui, é de uma casa. Ei, peraí, você vai pegar? É um presente, você não conhece a pessoa. É uma casa, toma, está aqui. Oh, peraí, legal isso, mas eu quero saber onde que é. Não é verdade? Eu não vou morar em qualquer lugar, eu não vou pôr minha família em qualquer lugar. Eu tenho que saber, pelo menos, aonde que é essa casa, como é essa casa, para eu colocar minha família, meu bem maior. Aonde que nós vamos passar a eternidade? Onde? Com quem? Ninguém quer saber disso. As pessoas estão entrando na igreja hoje para resolver problemas. Olha, eu estou endividado, eu estou com câncer, eu estou casamento destruído, eu estou... Só isso, resolva para mim, pastor, ora aí, senhor, olha, faz qualquer coisa aí, e boa, né? Larga a mão de ser bobo, né? E é isso. Isso não é evangelho de Deus. Isso não é viver em Cristo. Nós precisamos de uma restauração, de renovo. Nós precisamos de algo celestial na nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Pastor, e a graça? Sabe o que é graça? Favor não merecido, não é isso? Mas que favor é esse? Qual a graça que você precisa, Ailton? Não sei, o Ailton sabe. A Selma sabe qual a graça de Deus que ela precisa. Pode ser financeiro, pode ser uma ajuda, pode ser um socorro, pode ser a saúde, pode ser a restauração de um casamento, pode ser a restauração familiar, pode ser a graça de ter um filho restaurado, tirado das drogas, da prostituição. Isso é graça. Isso é graça que nós estamos deixando de viver. Graça é recebe aquele que é fiel a Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele faz com que o sol brilhe para o justo e também para o injusto, para aquele que não confia, não conhece a Deus. Mas Deus dá graça àqueles que são justos, àqueles que clamam, que têm um desejo de conhecer.
E nós temos que conhecer a Deus e saber que o que nós fazemos é graça de Deus. Se eu estou aqui é pela graça. Se você está aí é pela graça. Se você tem família, se você mora onde você mora, se você tem um carro, se você é feliz, é pela graça de Deus, que nem eu, nem você merecemos, mas Ele, por sua misericórdia, nos dá, concede a todos. Queridos, é momento da igreja ser igreja. Eu tenho procurado ouvir todos os tipos de pastores, do mais sensato ao mais xarope que vocês imaginam. Mas eu posso dizer a vocês que todos é unânime a insatisfação de líderes, homens compromissados. Outro dia nós ouvimos um pastor, não foi? Que o pastor falou assim: chamei um amigo meu para pregar na minha igreja. 40 minutos, ele perguntou: quanto tempo de pregação, querido? 40 minutos, 40, do Rio de Janeiro aqui. Muito bem, eu vou, será um prazer. Amém, então tal dia. Só lembrando, querido, olha, você quer fazer o depósito agora, você me paga na hora? Eu falei: meu amigo, para quem não sabe, as pessoas que nós trazemos aqui, que não fazem parte da igreja aqui, para pregar, a gente honra. E quando a gente sai para pregar em alguma igreja, pelo menos a maioria, nos honram também. Dá uma oferta. E esse amigo desse pastor perguntou para ele: você quer fazer o depósito da minha conta, ou que eu recebo com você diretamente? E ele falou assim: mas quanto que é? 5.000 reais. 40 minutos, 5.000 reais, não foi? Sabe o que ele falou? Você está me cobrando 5.000 reais para pregar 40 minutos na minha igreja? Nem que se fosse 2 horas eu daria. Ele falou: vai para o inferno, vai pregar no inferno. Olha só a situação desse pastor. Queridos, está uma polêmica nas redes sociais em valores que são pagos a ministros da palavra, ministros de louvores, pessoas que cobram, aliás, 50, 60 mil reais para fazer um show na igreja. Pastores que cobram 10, 12 mil reais. Um amigo nosso, outro dia trouxe um pastor para fazer um evento, já tinha trazido antes, trouxe esse mesmo pastor, 12 mil reais. 12 mil reais, 2 dias. Isso não é reino. E ele falou assim: Marlon, eu fiquei louco. O cara me deixou louco. O cara queria rosa, não sei do que. O cara queria flor, não sei do que. O cara queria que eu levasse ela assim. Queria ficar não sei aonde. 12 mil reais. Isso, a oferta. Me desculpe falar isso. Talvez eu nem deveria estar falando isso para vocês. Mas isso não é reino, queridos. Isso não é reino. Isso não é reino. Ah, mas eu fiz faculdade, eu fiz doutorado, eu fiz mestrado, eu fiz isso. Amém, amém. Paulo fala que o obreiro, ele é digno do salário, mas não é por aí, gente. Nós temos que viver reino. Nós temos perdido a essência de reino. A igreja tem que voltar às raízes, fazer as coisas pelo amor, ser mais servo, servir mais. Quando nós olhamos para Jesus, o nosso referencial, e vemos o que o homem fez, eu falo homem, Jesus, Deus, um homem divino, Ele fez, Ele nos deu exemplo, nas mesmas limitações que eu e você. Ele nos mostrou que nós podemos viver dessa forma. Nós temos condições de viver dessa forma. Nós temos condições de respeitar o nosso irmão, de amar o nosso irmão,
de deixar de fazer isso e fazer isso. Olha, estou aqui, se você precisar eu te ajudo. Meu Deus, sabe o que Jesus disse aos seus discípulos? Quero ler com você, para nós encerrarmos. Aleluia. Abra comigo em Mateus 16, 24. Olha o que Jesus disse. Então disse Jesus, a quem? A quem Jesus disse? Quem aqui é discípulo de Jesus? Não é do pastor não, queridos, é de Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje, infelizmente, o que nós estamos vendo é uma igreja que são pessoas que, ao chegar a uma igreja, jogam a sua cruz para o pastor, para a liderança, não querem carregar a cruz. Mas isso é para todos nós. Se você é discípulo, se você não entendeu, por favor, entenda isso. Que o Espírito Santo entra na sua mente. Convide Ele, fale: Espírito Santo, entra na minha mente. Faça-me entender o que é o reino. Faça-me entender o que é ser um discípulo de Cristo. Se você é discípulo de Cristo, se há uma coisa que não pode sair da nossa vida, é a cruz. Negue-se a si mesmo. As minhas vontades, os meus desejos têm que ser subjugados pela vontade, pelos projetos, pelo que está no coração do meu Deus. Antes de tudo, eu sou servo. Antes de tudo, eu tenho que honrar e obedecer ao meu Deus. Você concorda com isso, queridos? Há um tempo de nós mudarmos, de nós sermos a igreja sem mancha, sem mácula, a igreja santa, a noiva adornada, pura. Chegou o momento. Nós temos que ser igreja. Amém? Eu convido a você a ficar em pé.